Oi, voltamos! Hoje a gente tá com um cenário um pouquinho diferente aqui, que eu tô na casa da Mamis, que a gente veio contar as nossas histórias de quando a gente morou numa casa assombrada, mega assombrada, aconteciam várias coisas esquisitas, assustadoras lá dentro. Eu já comentei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, tava devendo essa história pra vocês. Vai todo mundo me ajudar a gravar, a gente vai contar em primeira pessoa e eu aposto que você vai gostar demais. Bora lá? Bom, galera, é o seguinte, a gente tentou muito traçar uma linha cronológica dos acontecimentos, mas nós moramos lá cerca de 7, 8 anos, foi bastante tempo, e por muito tempo as coisas aconteciam. Eu presenciei várias coisas, a minha irmã que tá aqui comigo também. A minha mãe tá lá do outro lado, daqui a pouco ela vai vir aqui falar com vocês também. E por muito tempo a gente não se falava, a gente não trocava essas experiências entre nós. Então, tem muitas memórias, muitas coisas que aconteceram que a gente não sabe o que veio primeiro, o que veio depois. Então, a gente vai tentar traçar aqui para vocês mais ou menos como que rolou por lá, tá? E o que acontece? Tudo começou nos anos 90. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Minha irmã, 3 anos mais nova, ela tinha uns 8, né? 8, 11. A gente morava no bairro da Moca, zona leste de São Paulo, e a gente precisava mudar de casa. A casa era boa, era uma casa alugada, mas alagava, aconteciam várias coisas ali. E aí meus pais decidiram que era hora da gente procurar um outro lugar melhor, maior e tudo mais, e foi quando a gente foi procurar uma casa nova. E aí começam as primeiras experiências, já antes da gente mudar, já começaram a acontecer algumas coisas. Então quem vai começar a compartilhar com a gente aqui é a Gabi, que foi a primeira que presenciou coisas esquisitas ali, e a gente vai seguindo daqui, beleza? Vamos lá. Do que você se lembra? Vamos começar pelo começo. É importante isso que você falou, é que as coisas foram acontecendo ao longo dos anos, mas aconteciam com várias pessoas, só que não é uma coisa que a gente conversava a respeito, né? Então, quando nós viemos a falar sobre isso, aí que as histórias começaram aí a cruzar uma informação com a outra, e foi quando a gente percebeu, poxa, não é só comigo. E assim, a gente só foi saber que tinha acontecido com todo mundo lá pra frente, isso anos depois, né? E no decorrer desse tempo que a gente ficou lá. Mas a primeira vez eu lembro que a gente foi ver a casa, aquilo que a Ana falou, a gente estava indo para uma casa, a ideia era ir para um lugar maior, né? Nós teríamos um quarto cada uma, a casa era maior e tudo mais. Beleza, nós fomos fazer essa visita e eu me lembro que estávamos nós 4. Meus pais estavam com uma corretora que estava mostrando a casa, estava falando sobre o bairro, sobre o imóvel era novo em comparação com o que nós morávamos. Ele era mais novo, ele era mais reformado, ele estava ali bem moderno para a época, né? Pra época. Hoje já não seria. Mas eles estavam ali fazendo a visita e eu, que era mais nova, né, eu quis explorar, quis ver, né? A casa era bem grande até, assim, não era uma mansão, né? Mas ela era bem maior, ela tinha 3 quartos, ela tinha um quartinho no fundo, tinha garagem, tinha quintal, era um sobrado. Então era uma casa bem espaçosa e tinha vários espaços, né? E isso para uma criança é um prato cheio, né? Então eu saía assim explorando. E eu lembro que eu fui no quartinho do fundo, assim, um quartinho ali de serviço, no quintal, e tinha uma moça ali, tinha assim uma cadeirinha de criança, uma mesinha, cadeirinha, tipo essas que a gente vê em creche, tinha uma moça sentada ali, e ela falava, vocês vão mudar para essa casa? Aí eu falei para ela, eu não sei, meus pais estão vendo. Ela, olha, eu morei aqui, meus filhos foram criados aqui, nós somos muito felizes nessa casa, espero que vocês venham, que vocês aproveitem. Eu falei, tá bom, legal, né, na minha cabeça aí de 8, 9 anos, eu não lembro direito a idade que eu tinha. Legal, tudo bem, beleza. Até aí, ok. E aí deu certo, nós acabamos nos mudando, a gente estava super animada, cada um tinha seu quarto e tudo mais. E aí as coisas começaram a acontecer. Mas assim, não foi assim de uma vez. E não foi assim direto, numa sequência. Vários acontecimentos ao longo desses anos. Então o primeiro eu posso dizer que foi no dia da mudança. No dia da mudança, assim, nós sempre nos demos muito bem, né? Nós sempre fomos uma família unida, não tinha discussão, briga, né? Coisas muito pontuais, né? Uma bronca aqui, né? Mas nada demais. essa aqui aprontava pra caramba, era peste. Calúnia. Enfim, no dia da mudança, tava todo mundo assim com os ânimos um pouco exaltados, assim. Sei que uma mudança é estressante, é cansativo, mas assim, a gente começou a brigar por motivos aleatórios.
né? Começou ali uma briga feia, uma discussão, coisa que nunca tinha acontecido. Não era normal. Eu não sei nem dizer exatamente o que gerou aquilo, porque foi realmente do nada. Claro que na época a gente não percebe, mas anos depois, lembrando da situação, a gente percebe que de fato foi uma coisa super aleatória, né? Não condizia, né? A reação não condizia ao acontecimento. Né? Então aí a gente já consegue perceber que realmente tinha ali uma coisa que acabou influenciando, né, no nosso humor, no estado de espírito. Mas até aí tudo bem, o tempo foi passando, a gente tá animada, cada uma tinha seu quarto, era a primeira vez que isso acontecia, ainda mais a Ana, que já tava entrando ali na adolescência, eu ainda era bem criança, mas 3 anos para criança, para adolescente é muita coisa. Quando você fica adulto, 3 anos não são nada, né? Mas quando você é jovem, assim, realmente faz muita diferença. Então, como nós estávamos em fases diferentes, cada uma ter seu quarto era uau, o máximo, né? E até aí, beleza, o tempo foi passando. Aí certas coisas começaram a acontecer. A princípio, muito pequeno. Coisas que não necessariamente me faziam pensar, oh meu Deus, tem algo acontecendo aqui, né? Ainda mais uma cabeça de 8, 9 anos, né? Quando você é muito criança. Então eu me recordo de escutar muito barulho na cozinha. Então os quartos ficavam em cima e eu escutava muito barulho de panela. Mas isso tarde da noite. Eu lembro que eu pensava, nossa, mas tem gente cozinhando essa hora. Era de madrugada eu escutando panela bater, armário abrir e fechar, a cozinha realmente em movimento ali, né? E aí eu escutava isso diversas noites, né? Usando a lógica, posteriormente você pensa, ninguém vai fazer uma macarronada às 3h30 da madrugada. Né? Não, com certeza. Mas percebam que são coisas muito sutis. Que assim, a princípio, você não. Você percebe, você até acha estranho, mas até aí não é uma coisa que você considera e vê o que é, perguntar para alguém, nem nada disso. Uma outra coisa que acontecia com frequência era no banheiro. Então você ia tomar banho, beleza, você ligava o chuveiro, e na época era aquele box de acrílico, então você não enxergava do outro lado, né? Não eram glasses de vidro hoje que você enxerga o banheiro todo, não. Então você entrava ali no box e você não enxergava do outro lado. Era ligar o chuveiro, eu começava a ouvir um barulho de pancada, assim. Mas não chegava a ser alguém batendo na porta, era um barulho dentro realmente do banheiro. Aí eu desligava o chuveiro, o barulho parava. Aí eu abri o chuveiro, o barulho continuava. Eu falei, gente, que estranho, né? Que coisa estranha, tal. Mas também não procurei saber o que era. Eu achei estranho. A princípio, ok. E aí, com o tempo, isso se intensifica, aí você começa a ficar um pouco preocupado, né? Isso não te deixa à vontade. Então, esse foi um caso também que aconteceu, assim, diversas vezes, né? Não era todo dia. Acontecia uma vez, aí ficava um tempo sem acontecer, aí depois voltava a acontecer. Chega uma hora que você acaba literalmente acostumando. Né? Aquilo que eu falei, como as coisas não foram acontecendo na sequência e nem tudo de uma vez, você não percebe, você não consegue dizer, ah, não, realmente, tem alguma coisa de errado aqui. Não. Porque tinha um espaço de tempo que era ok, não acontecia nada. Eu lembro também de uma ocasião que eu estava no quarto dos meus pais, que era o quarto da frente, eu estava deitada na cama assistindo TV, e a TV ficava no canto oposto do quarto. Ou seja, eu estava de costas para a porta. E aí eu senti alguém chegando, sentando ali na cama ao meu lado, eu não virei para olhar. Sabe quando você tem certeza que tem uma pessoa ali? Tanto que eu achei que era minha mãe e eu fiquei ali conversando com ela um tempão, assistindo, e conforme eu assistia, eu ia ali conversando com ela, tal. Aí eu, não é mãe? Na hora que eu perguntei alguma coisa pra ela, aí na hora eu olhei, porque ninguém me respondeu, e eu percebi que não tinha ninguém ali. Eu falei, ué? Mas ela tava aqui até agora. E nisso eu levantei e fui atrás dela. Aí eu desci as escadas, ela tava na sala, eu falei, mãe, eu tava falando com você me deixou no vácuo, né? Você desceu aqui sem nem me responder. Ela falou, mas eu não subi. Eu, como não? Você tava lá. Ela falou, eu não subi, eu tô há horas aqui embaixo. Eu fiquei, ué, com quem que eu conversei todo esse tempo? E eu teimei com ela, eu falei, não, você tava lá, eu tava falando com você, eu tava até assistindo o programa X, nem lembro que programa que era. E eu briguei com ela falou, não, eu tô falando sério, faz horas que eu não subi. Eu não estava lá. Eu falei, putz, isso me deixou muito preocupada, porque eu tinha certeza. Eu acho que esse acontecimento foi o que me deixou um pouco mais cabreira, assim. Uma coisa é barulho, coisas aleatórias. Agora, isso eu tinha certeza absoluta que tinha alguém lá. E aí, com o tempo, eu percebi que as coisas começaram a se intensificar, então eram coisas mais explícitas. Então, por exemplo, isso acontecia principalmente de madrugada. Estava ali no meu quarto, bonitinha, e eu começava a escutar passos. E era um barulho abafado, até porque a gente tinha carpete em alguns cômodos, e era um barulho abafado, como se fosse um barulho de sapato mesmo, masculino, que faz aquele barulho, que é um barulho pesado também, né? E eu escutava, subindo a escada, andando no corredor, se aproximando até a minha porta. Chegava na minha porta, parava. E aí isso começou a acontecer todas as noites. Aí eu já estava apavorada. Fui procurar ajuda? Não, sofri em silêncio.
Que tristeza. A jovem é besta, gente. Eu sofri em silêncio. Sofri em silêncio, e ali desesperada. Eu já não dormia mais de luz apagada. Não dormia de luz apagada, eu dormia com a luz acesa. E era sempre a mesma coisa. Eu escutava os passos, na hora que chegava na minha porta, parava. Até que certa vez, vieram esses passos novamente, parou na minha porta, parou o barulho, e de repente eu tinha um estante de livros assim do lado. Caíram diversos livros no chão. Eu não sabia se eu chorava, eu fugia de casa, ou se eu me cobria com lençol. Essa é infalível. Quase. Tem uma história lá no canal que não deu certo. E o que eu fiz? Me cobri com lençol, chorei feito uma doida, procurei ajuda? Não. Gritei por ajuda? Também não. Fiquei ali sofrendo em silêncio, novamente. Isso aconteceu e eu fiquei, meu Deus, e agora? E aquilo tava me dando desespero. E assim, você mora num lugar que você sente medo, que você não fica à vontade, né? Tinha o tempo todo a sensação de que tinha alguém te observando. Eu lembro que uma vez que eu tava sozinha em casa, eu odiava ficar sozinha em casa. Eu fui tomar banho. E aí eu comecei com aquele sentimento, com aquela sensação de que, de fato, eu estava sendo observada. Eu saí do banho, no meio do banho, fui, fechei o chuveiro, me enrolei na toalha, e eu fui ficar no quintal até minha mãe chegar. Tinham saído, não sei o que vocês tinham ido fazer, e eu fiquei lá no quintal até vocês voltarem, porque eu não tinha condições de ficar lá sozinha. Então, assim, isso é muito desesperador, né? Mas por algum motivo, a gente não conversava entre nós sobre isso, o que também é curioso e até mesmo estranho, porque nós sempre conversamos sobre tudo, né? A gente nunca teve esse hábito de cada um viver no seu mundinho, muito pelo contrário, a gente sempre conversava o tempo todo, e eu não sei dizer, por algum motivo, ninguém falava com ninguém a respeito do que estava acontecendo. É aquilo que eu falei. E a própria família, ela ficou um pouco estranha, como se cada um vivesse na sua bolha. Então a família já não estava mais unida, as pessoas não tinham paciência umas com as outras, então estava assim realmente uma coisa meio, né, eu acho que influenciou de certa forma, ainda mais por conta da nossa idade, puberdade, que já não é uma fase fácil, que já atrai naturalmente coisas estranhas e suspeitas, por conta do nível alto de energia e tudo mais. Então assim, realmente pensando, foi uma coisa muito estranha, porque não condizia com a realidade da família. Né? Tanto que até hoje a gente conversa sempre sobre tudo, né? Nós somos uma família muito unida nesse sentido. É brincadeira. Nós outros não. É brincadeira. E aí teve uma ocasião, aí chegou um momento que as coisas de fato começaram a se intensificar, que foi o caso dessas da pegadas, da queda dos livros. Eu lembro uma vez que eu tava descendo da escada, eu senti alguém me empurrar. Por sorte eu consegui segurar numa muretinha, mas eu senti de fato alguém me empurrar, né? E caí assim de frente. Cair de frente ia ser realmente um acidente grave, assim, que eu consegui me segurar. Então, assim, não era uma coisa muito calma, né? Era uma coisa realmente muito estranha. E aí, eu acho que a gente começou a conversar, eu não lembro direito o que aconteceu, mas um belo dia, eu acho que eu cheguei em casa, alguma coisa assim, e tava você e a mãe conversando sobre essas coisas. Eu não sei o que levou vocês duas a conversarem sobre isso, mas eu escutei e falei, não acredito. Isso também acontece com vocês, comigo tá acontecendo, assim, assim, assim. E aí foi quando a gente cruzou todas as histórias. E a gente percebeu que certas coisas tinham acontecido comigo, tinha acontecido com outra pessoa. A mesma coisa, né? Então, quer dizer, não é que a gente escutou alguém comentando, ficou impressionado e começou a ver coisa onde não tinha. De fato, as coisas aconteceram e só depois de tudo é que a gente descobriu que não acontecia somente com a gente, acontecia uns com os outros, né? Inclusive, eu lembro que eu comentei, inclusive em tom irônico, eu falei, nossa, é curioso, né? Assim que a gente, né, veio ver a casa, tinha aqui a ex-moradora que falou que tinha sido muito feliz aqui, que tinha criado os filhos. Eu falei, feliz como? Numa casa assombrada, né? Só que quando eu fiz esse comentário, minha mãe olhou assim pra mim e falou, ué, que mulher? Que ex-moradora? Eu expliquei pra ela, falei, não, quando a gente tava vendo a casa, tinha a corretora mostrando a casa pra vocês, e tinha uma mulher sentada na mesinha de criança, dentro do quartinho. Aí ela virou assim pra mim, Gabi, não tinha ninguém lá. Só tinha a corretora. Nossa. Coisa, não? Falei, mas gente, por quê? Isso tanto que a gente morasse lá pra depois assombrar a gente. É, exatamente. É o que a gente fala nos relatos, né? O fantasma fala que quer que fique e depois assombra. Por quê? Enfim. Aí sim, aí depois que todo mundo estava ciente do que de fato estava acontecendo, aí sim, a gente foi atrás de alguma maneira de conseguir resolver isso.
E aí foi a época que a tia benzeu a casa. Elas foram, benzeram a casa, colocaram nos cantos sal grosso, com Amônia, amônia. Eu não lembro direito o que era, mas isso aconteceu. E a gente começou a rezar o terço todos os dias. Eu lembro que a gente juntava, a gente rezava o terço todo dia, e isso realmente melhorou muito. Né? E só o fato da gente compreender o que estava acontecendo, no sentido de eu não sou louca, eu não estou imaginando coisas, né? Isso ajudou muito, você tem clareza do que está acontecendo, né? Mas assim, não foram tempos fáceis, isso não foi mesmo, assim, foi bem complicado. Foi bem complicado. Mas, enfim, sobrevivemos. Graças a Deus, pra contar a história. Não caiu da escada. Não caiu, ainda bem. E isso que é curioso, né? Porque a gente pensa que muitas vezes é coisa da nossa cabeça. Não que não exista essa possibilidade. Existe. Tem gente que às vezes fica impressionada com alguma coisa, com alguma história, com algum relato e acaba imaginando coisa, vendo coisa onde não tem. Mas assim, às vezes não. Às vezes realmente tem coisas que acontecem. A gente não sabe, todo lugar tem sua história, né? E a gente chega lá e a gente cai meio que de paraquedas. E às vezes a gente fica suscetível à energia que tá naquele lugar, né? A impressão que deixaram ali. Né? Então assim, é bem complicado, mas assim, eu respeito, quero longe de mim. Tô de boa, tô de boa. Relatos da minha maninha. R$10. Tá bom. Bom, esses foram os relatos da Gabi. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho o que aconteceu comigo.